Olá, tudo bem contigo? Hoje eu vou conversar com você nesse vídeo sobre dimensões. O que é isso? O que é essa transição planetária que a gente está vivendo? Por que se fala em dimensão, em sair da terceira para ir para a quinta? O que isso realmente significa na prática? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Eu me chamo Ana Maciel e antes da gente começar, eu quero te falar o seguinte. Eu gosto muito de estudar esse assunto, é um assunto que eu pesquiso e nos últimos dias eu tenho feito mais isso, tenho intensificado as minhas pesquisas, as minhas leituras, enfim, sobre esse assunto. E o que eu vou te falar aqui tem muito, obviamente, da minha interpretação pessoal, é uma questão da minha percepção e talvez faça sentido para você, talvez não. Eu peço que você assista esse vídeo sem julgamento, procura absorver somente aquilo que realmente toca, aquilo que você sente que toca para você, e o que não fizer sentido você descarta ou então você guarda numa gavetinha e no momento que for importante você resgatar isso, tá tudo certo, ok? O que é a terceira dimensão? Alguns autores, alguns profissionais que eu sigo não usam essa nomenclatura, tá? Então é importante a gente entender o conceito. O que eu tô te trazendo aqui são informações e para você ir atrás, para você pesquisar, para você entender melhor, para você trazer para tua realidade e ver realmente se te serve ou não. Nós vivemos num mundo extremamente materialista, da matéria. A gente precisa ver para crer, na grande maioria das vezes. A gente vive muito apegado ao medo, porque quando a gente vive a matéria, quando a gente vive para construir, para cada vez agregar mais bens materiais, surge o medo de não dar conta, surge o medo de não ser suficiente, surge o medo de perder, daí entra o apego também, né? Porque as pessoas acabam se apegando àquilo que elas constroem. Então isso é a terceira dimensão, é esse apego, esse medo. Quando isso impera, a gente está vivendo em terceira dimensão. E também todo o resto que vem junto com isso. O egoísmo, o individualismo, não estar conectado com o todo, não se preocupar com as outras pessoas. Então tudo isso é terceira dimensão. E tudo no mundo, tudo no universo se transforma, evolui. E essa evolução não é de um dia para o outro. A gente não vai acordar amanhã e vai estar tudo diferente, não. A evolução é algo extremamente individual e interno. A evolução acontece dentro de cada um, não é lá fora. Então a gente tá falando muito, tá se ouvindo muito falar dessa questão do despertar coletivo, que de certa forma é o que está acontecendo com essa pandemia que nós estamos vivenciando. Então está acontecendo um despertar coletivo, é um despertar coletivo, mas tem que ser individual, percebe? Muitas pessoas despertando individualmente, porque o despertar ou a evolução é de cada um, e o todo que vai fazer a diferença. Então, dimensão não é um lugar, é um estado de consciência, é a forma como eu percebo o mundo, é a forma como eu entendo a realidade ao meu redor. Isso é dimensão. E quando eu entendo essa minha realidade somente com o material, daí eu fico preocupada, realmente. Eu fico preocupada de não ter o que comer amanhã, ou de não conseguir pagar as minhas contas, ou de perder o emprego, ou de não conseguir pagar a prestação do carro. Enfim, me surge um monte de preocupações. Tudo isso é a terceira dimensão, é o apego, é o medo de ter que retroceder, talvez, na condição financeira, é o medo de toda uma recessão. Então, tudo isso está muito ligado à terceira dimensão, que é o que a gente vive. E quando a gente escuta falar em transição planetária, é essa mudança gradativa, porque é algo consistente e constante, não é de um dia para o outro, não é a partir do ano tal tudo vai ser diferente. Não, vai ser diferente a partir de
a partir do momento que cada um perceber isso, que não é só o material é pouco. Tem muito mais coisas envolvidas. Então, quando a gente pensa em quarta dimensão, a quarta dimensão já é um despertar diferente, já é quando a pessoa começa a ir atrás de conhecimento, quando a pessoa começa a querer entender sobre as leis universais, sobre espiritualidade, querer entender qual que é o propósito disso tudo, para que tudo isso está acontecendo agora, por que eu estou aqui, qual que é a minha missão. Quarta dimensão é isso, é quando a pessoa consegue perceber que existe algo além daquilo que a gente consegue ver. Não é só porque eu estou vendo somente o material que é só aquilo que existe. Então a quarta dimensão tem a ver com essa perspectiva. Não é um lugar, é um estado de consciência. É a forma como eu estou vendo a realidade ao meu redor. A quarta dimensão tem a ver com quando você começa a criar conexões com tudo, tá? Mas isso aconteceu, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquela situação na semana passada, você começa a ver sincronicidade em tudo. Isso é quarta dimensão. Quando você desperta para algo maior, algo melhor, você começa nesse momento a ter mais esperança, a ter fé, a acreditar que algo melhor está por vir e que tudo tem um propósito. E quando você começa realmente se aprofundar nesses assuntos, começa a estudar a espiritualidade de uma forma mais ampla, tá? Não tô falando aqui de religião, não tô falando aqui de crenças que a gente traz conosco dos nossos antepassados, enfim. Eu não tô falando disso, eu tô falando de algo mais abrangente, eu tô falando de espiritualidade, porque nós somos seres espirituais. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si, que é o que faz com que a nossa consciência assimile o que é certo do que é errado. Você até pode fazer algo errado, a tua consciência te mostra isso. Não precisa ninguém te julgar, a tua consciência faz isso. Então, quarta dimensão tem a ver com tudo isso, tem a ver com esse despertar. Já na quinta dimensão, que é o propósito dessa transição planetária, e de novo, não é de um dia para o outro, isso vai demorar décadas ainda, e depende muito da nossa resistência, porque o ser humano é sim extremamente resistente, ele demora, ele processa, ele retrocede, enfim, tem uma série de questões envolvendo isso. Então, é um processo, é um passinho de cada vez, e cada um no seu processo, respeitando o processo dos outros. Quinta dimensão, quando realmente a gente ter esse estado de consciência e conseguir perceber a quinta dimensão, porque todas as dimensões elas estão aqui junto conosco, porque não existe um lugar específico para isso, não é o aqui, é o agora, é o que a gente vê, é o que a gente sente, é o que a gente percebe. E quando a gente perceber realmente a quinta dimensão, nós vamos conseguir ter uma intuição muito mais desenvolvida, nós vamos conseguir perceber os seres de luz ao nosso redor, nós vamos conseguir ver eles, se comunicar, nós vamos viver baseado no amor, baseado nesses princípios que ao longo da vida, principalmente dessa nossa correria louca atrás do material, a gente esquece. Então a gente vai viver baseado no amor, na compaixão, no coletivo, principalmente no coletivo, porque o estado de consciência da quinta dimensão é aquele que cada um sabe que faz parte de um todo. Não adianta ou perde completamente o sentido eu tentar manipular, eu tentar passar o meu colega de trabalho para trás, porque eu sei que tudo tá no todo. Então, quando eu faço mal para alguém, consequentemente, a vida me devolve de alguma forma. Então, não faz sentido em quinta dimensão você tratar alguém mal ou você prejudicar alguém, porque o estado de consciência vai ser outro. Então, é esse o processo. É isso que a gente precisa entender, porque o processo é individual. Cada um tem que entender isso e cada um tem que trazer tudo isso para sua própria vida
e começar a mudar devagar, porque nós somos muito devagar. O ser humano, ele demora e nós somos ainda, perante tudo isso, perante a nossa evolução, nós somos ainda crianças, a gente está engatinhando ainda, agora que estamos aprendendo a engatinhar nesse processo de evolução. Então a gente precisa também ter essa amorosidade conosco, não vai ser de uma hora para outra, é todo um processo. E a gente precisa entender também que nós estamos amparados, nós temos muitos seres ao nosso redor, seres que estão nos ajudando, seres de luz, não importa o nome que você dê, o que importa aqui é o conceito. Então talvez você chame de anjo da guarda, talvez você chame de mentor, ou seres de luz, não importa a nomenclatura, o que importa é o conceito e aquilo que toca o teu coração. Então, eu espero de verdade que eu tenha conseguido te auxiliar em algum sentido, lembrando que eu sou só uma estudante, eu estudo isso, eu gosto muito desse assunto e eu gosto de compartilhar também, porque eu acredito que é dessa forma que juntos nós vamos conseguir construir um mundo muito melhor. Tudo de bom para você, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo.